Olá, nós estamos aqui começando um estudo na quarta-feira, será essa quarta, na quarta que vem o livro de Ruth. Pode abrir lá então o livro de Ruth. Eu não farei uma leitura de todo o livro, apenas de toda a nossa parte de hoje, apenas aquilo que nós veremos de modo mais específico, ok? E pode deixar aberto na sua casa o livro de Ruth. Vamos orar nesse momento. Senhor amado, nós pedimos ao Senhor que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça nesse momento difícil, que o Senhor nos dê direção e consolo nesse momento de incertezas que nós vivemos. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor seja conosco e que o Senhor fale aos nossos corações por meio de Seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós temos passado por tempos difíceis com esse coronavírus, não é verdade? E nós estávamos reabrindo as coisas, reabrindo as portas das igrejas, das lojas, e isso trouxe muito ânimo para a gente. Mas agora parece que tudo voltou ao que estava antes, a estaca zero. Nós tínhamos ânimo, mas agora nós estamos desanimados, talvez, frustrados com essa situação, sem saber o que vai ser daqui para frente. Antes nós tínhamos a esperança de que abriria e ficaria aberto. Agora parece que é um vai e vem, que a gente não sabe para onde, que quando isso vai mudar. Então nós temos que ter uma certeza no nosso coração de que Deus ele é fiel. Ele retribui a nossa fidelidade. Deus retribui a nossa fidelidade mesmo em tempos de crise. Talvez você tenha muitas dúvidas na sua mente. Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Será que eu vou falir? Será que essa situação drástica não vai mudar? E essa é a mesma pergunta que Noemi poderia se fazer no começo do livro de Ruth. Ela e o marido Elimeleque, e talvez os seus 2 filhos já tinham nascido, eles estavam passando por um tempo de fome na região de Belém, não havia comida, e então eles vão para uma outra região, um outro país chamado Moabe, né? São descendentes de Ló. E no momento em que eles vão ali, eles conseguem voltar a ficar bem, eles venderam as suas terras e com dinheiro foram ali, conseguiram se dar bem, seus filhos se casaram com mulheres moabitas, né? Uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth, e eles passaram longos anos ali. Só que depois de um tempo, tanto Elimeleque quanto os 2 filhos de Noemi morreram, e ficaram ali então as 3 viúvas, né? Noemi e as suas noras ficaram viúvas, e era uma situação trágica, porque elas estavam praticamente sem nada, perderam tudo o que tinham, né? E então decidiram voltar para Belém, porque descobriram que ali Deus havia abençoado novamente e havia pão ali naquela cidade, comida naquela cidade. Então elas vão para lá e estão indo naquela direção, quando no versículo 8 Noemi diz o seguinte: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Então veja que Noemi propõe o seguinte: olha, é melhor vocês voltarem porque não tem solução, e que Deus use de benevolência com vocês, como vocês usaram comigo. A palavra benevolência, ela tem vários significados, ela tem uma ideia de fidelidade, e até mesmo de amor. É uma correspondência a uma aliança. Então elas tinham ali uma ligação com Noemi e corresponderam a isso. E Noemi agora pede que Deus use com elas, da mesma forma, com a mesma benevolência, a mesma fidelidade, o mesmo amor com que elas usaram com Noemi, deixando tudo para trás, indo com Noemi para Belém. Então Deus ele retribui a nossa fidelidade, mesmo em tempos de crise. É isso que Noemi esperava para elas. Só que elas choraram muito e disseram: não, nós vamos com você. E Noemi tenta então fazê-las enxergar de que não havia nada para elas lá em Belém. Elas deixaram ali as suas casas e diz assim: olha, ainda que eu tenha filhos hoje, vocês vão esperar ele crescer e quem sabe se isso vai acontecer de verdade, né? Então eu tenho por vossa causa, a mim se amarga a alma, por ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então veja que Noemi achava que Deus estava contra ela. Eles tinham procurado asilo em Moabe, era um lugar de pessoas que eram de outro povo, era um povo pecaminoso, né? Vinha da descendência de Ló, ou seja, da descendência de um povo de incesto, né? Porque as filhas de Ló se deitaram com ele para dar filhos, e daí veio esse povo, e Noemi então acha que Deus está contra ela.
Em momentos de crise e que as coisas vão dando de mal a pior, nós podemos achar que Deus está contra nós. E Noemi pensava isso. E Noemi falou, então, por que vocês vão ficar comigo? Ficar comigo só traz problemas. Voltem para vocês, para suas casas, para os seus deuses, né? E fiquem ali. E então elas choraram em voz muito alta e Orfa, então, decide voltar para casa. A Orfa dá um beijo e dá as costas. Ela vira sua nuca, né? A palavra Orfa significa nuca. E ela vira sua nuca, vira suas costas para Noemi e vai embora. Mas Ruth não age assim, né? O nome Ruth significa amizade ou uma pessoa que é companheira. Ruth age segundo o seu nome e diz o seguinte, olha, versículo 16. Não insista comigo para que eu te deixe e me obrigue a não te seguir. Porque aonde quer que você for, eu irei. E onde quer que você pousar, que você dormir, ali eu pousarei, ali eu dormirei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, eu morrerei e serei sepultado. Faça-me o Senhor o que Ele quiser, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então Noemi percebeu que Ruth estava decidida e foram juntas então para Belém. Quando elas chegaram em Belém, as pessoas ficaram comovidas da situação de Noemi e falaram o seguinte, por acaso não é essa Noemi? E Noemi, então, a palavra Noemi significa alegria, o feliz, contente. Noemi diz o seguinte, não me chame mais Noemi, chame-me Mara. Mara significa uma coisa amarga. E por que ela se chama assim? Porque ela diz que o Senhor Todo-Poderoso se colocou contra ela, tem afligido ela, trazido aflições, tormentos para ela. Veja que Noemi entende que todas as coisas estão debaixo das mãos de Deus. E que se ela está passando por dificuldades, é porque Deus está contra ela. E isso traz um sentimento de amargura à sua alma. Talvez você, nesse momento, com dificuldades, com desilusões, frustrações, possa estar ficando amargo. Talvez você não demonstre isso para as pessoas, talvez você até sorria, mas talvez você sinta aquela tristeza ou aquela situação amarga na sua boca, né? Aquela sensação ruim na sua maxila, de que você está segurando uma vontade de gritar ou de se colocar de maneira ruim nesse momento, mas você se segura ali para não fazer isso. E Noemi tinha esse problema. Elas chegaram as duas no momento da colheita, né? Eles colheriam a cevada e colheriam depois o trigo. E esse era uma situação de oportunidade para elas, porque elas foram com uma mão na frente e outra atrás, não tinham onde ficar, a terra da família tinha sido vendida. E elas se alojaram em algum lugar e poderiam então colher ali. Por quê? Porque em Israel a lei de Deus determinava que o pobre poderia entrar no campo de alguém, depois que aquele campo já estivesse colhido, ele poderia pegar o que sobrou ali nas mudas, nas plantas ou no chão mesmo. E não era realmente aquilo que elas gostariam, assim como a situação de hoje não é aquilo que nós gostaríamos que fosse, mas era uma oportunidade. E o texto aqui faz uma pausa e diz o seguinte, olha, Noemi tinha um parente do seu marido, né, um parente de Elimeleque, seu marido, chamado Boaz. E ele era um homem muito rico. Olha, Ruth decidiu fazer o seguinte, ela chegou para sua sogra e disse, olha minha sogra, eu vou ali no campo, colher no campo. E eu vou entrar no campo de quem me aceitar para colher, quem me favorecer. E por acaso ela chegou no campo de Boaz. Então veja que é por acaso que ela chega no campo de um parente do seu sogro. E a lei de Israel dizia que a família tinha que cuidar da família. Dizia que se você tivesse uma pessoa da sua família ou de alguma pessoa do seu irmão, né, o filho ou esposa do seu irmão, que estivesse passando por dificuldades, você tinha a obrigação de cuidar deles. E por acaso, Ruth vai no campo de um homem muito rico, que por acaso é o irmão do seu sogro. E veja então que Deus está conduzindo todas as coisas. As coisas parecem acontecer por acaso, mas na verdade não são por acaso. Na verdade Deus está cuidando ali, mesmo em situações de crise. Porque Deus, Ele é fiel, Ele retribui a fidelidade das mesmas situações de crise. E Deus então está com Noemi e está com Ruth. E está conosco também. Deus cuida de nós de maneiras que nós não podemos compreender.
E ele está sempre cuidando do seu povo porque ele tem uma aliança conosco, Jesus Cristo, que será por acaso o descendente de Ruth. Ele deu a vida por nós na cruz, morreu e ressuscitou para que nós sejamos um povo que viva agradando a Deus. Ok? Então, o que acontece aqui é que Noemi e Ruth estão sendo cuidadas por Deus e nós temos motivos ainda maiores para nos acharmos cuidados por Deus, porque Deus nos deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. Ok? Então, o que acontece é que ela chega naquele campo e Boaz logo chega depois, e ele chega algumas horas depois, na verdade, e ele saúda as pessoas, abençoando as pessoas. Ele é um homem religioso, um homem dedicado a Deus, um homem devoto a Deus. E ele olha, quem é aquela moça? E ele diz o seguinte, olha, aquela moça é moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe, e ela está trabalhando duro aqui desde manhã, e quase não descansou. Então, Boaz percebe logo que aquela é uma pessoa fiel, benevolente, uma pessoa que ama com lealdade a sua sogra. Ela deixou tudo o que tinha para estar com a sua sogra, cuidar dela como uma filha, e ela estava sendo muito esforçada, estava trabalhando muito. Então Boaz chega para ela e diz o seguinte, olha, não vá para o campo de outra pessoa para colher, e nem não saia daqui, fica com as minhas servas, né? E eu ordenei aos meus homens que não toquem em você, e quando você tiver sede, pode ir lá procurar água, porque os meus servos vão dar para você. E aquilo era um ato de muito cuidado, né? Ruth era uma mulher que estava sozinha ali. Qualquer homem poderia se aproveitar de que ela tinha que ficar bem longe dos servos de Boaz e tentar violá-lo, tentar violentá-lo. E Boaz então toma essa precaução, diz, fica as minhas servas, elas vão cuidar de você. Eu ordenei aos meus homens que não toquem em você. E se você tiver sede, você pode beber. Ruth fica espantada com aquele ato de generosidade, porque ela é estrangeira, e diz assim, mas como é que o Senhor está fazendo isso comigo? Uma estrangeira está me favorecendo dessa forma. E capítulo 2, versículo 11, nós temos a resposta de Boaz. Boaz diz o seguinte, bem me contaram tudo quanto que você fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, de como deixaste o teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste procurar refúgio. Então veja o seguinte, Noemi deixou tudo. Ela teve um tal ato de fidelidade com Noemi, que ela disse, olha, mesmo que eu tenha que morrer numa outra terra, e ser sepultada ali, e ter que deixar o meu povo, os meus deuses, para ter o seu povo como meu povo, e o seu Deus como meu Deus, eu estarei com você até a morte. E Boaz então interpreta isso dizendo o seguinte, você veio procurar refúgio no Senhor. E você foi fiel ao Senhor, e por isso eu estou agindo assim com você. Perceba, meus irmãos, Deus retribui a nossa fidelidade mesmo em tempos de crise. Se nós formos fiéis a Deus, Ele nos retribuirá. E se nós fizermos de Deus o nosso Deus, Ele nos retribuirá também. Como é que nós podemos fazer de Deus, do Senhor das Escrituras, o nosso Deus? Nós podemos fazer isso quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor. E quando nós entregamos nossa vida para Ele. Entregar a vida a Jesus é deixar qualquer outra coisa na nossa vida ser secundária. Deixar nossos próprios desejos e vontades ou procurar agradar as pessoas para agradar o nosso Deus. E quando nós cremos em Deus e nós nos voltamos para Ele, Ele transforma a nossa vida, Ele nos dá o Espírito Santo para que nós possamos entregar a Ele de todo o nosso coração e possamos ser fiéis a Ele até a morte. E assim Ele possa nos retribuir, como estava acontecendo aqui com Ruth. Ok? Então a Ruth fala o seguinte, ela reconhece esse favor e ela fala o seguinte, você me consolou e falou o coração da sua serva. Veja o seguinte, quando nós percebemos o favor de Deus na nossa vida, ainda que pareça uma coisa casual, isso traz consolo ao nosso coração. E certamente você tem pequenas amostras de consolo no seu coração. Uma ajuda de alguém, um dinheiro que aparece para pagar uma conta, ou então um fornecedor que dá algum jeito de você ter uma situação mais favorável para você comprar os produtos.
Ou talvez você que tem aí uma pessoa doente, que tem por acaso um dinheiro, um remédio, ou você que acabou aí de ter na sua família aí uma nova situação com um filho, ou uma situação de dificuldades, de repente alguém aparece ajudando, coisas que parecem casuais, mas que são a mão do Senhor, cuidando da sua vida. E Boaz então continua falando, dizendo o seguinte: olha, fica aqui perto do meu pessoal, vem aqui comer conosco, né? Ela se senta e ela come muito e se farta, e ainda deram mais coisas para ela depois que ela se fartou. E ela levantou então para continuar colhendo, e o costume era então, como eu disse, que ela deveria ficar bem longe do povo. Depois que todos os servos de Boaz passassem, ela poderia colher. E o que o Boaz diz é o seguinte: deixe que ela colha, que o Boaz diz para os seus servos é o seguinte: deixe que ela colha junto de vocês. E ainda por cima, deixem algumas coisas aí nas mudas, deixem algumas coisas aí nas plantas, não colham de tudo que é o melhor, deixem algumas coisas muito boas para ela. E ela então vai apanhando naquele campo até a tarde, e ela colhe 13 quilos de cevada. 13 quilos de cevada era uma quantidade muito grande para alguém colher. E veja como ela é uma pessoa esforçada, começou bem cedo e foi até muito tarde, e ela então tem que levar todo aquele peso para casa, né? Não uma casa de verdade, mas para o lugar onde ela e Noemi estão hospedadas, ou então estão aí, talvez debaixo da ponte, por assim dizer, onde estão abrigadas. E ela foi então para a cidade de Belém. E quando a sua sogra viu o que ela tinha colhido, ela ficou espantada e disse: onde é que você trabalhou hoje? Bendito seja aquele que acolheu você com favor. E Ruth então disse o seguinte: eu colhi no campo de um homem chamado Boaz. E contou tudo que Boaz tinha feito por ela. E o versículo 20 do capítulo 2 diz o seguinte: então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um entre nossos resgatadores. Então, Noemi louva a Deus por quê? Porque Boaz é um parente chegado, é um resgatador. O que era um resgatador? Imagine o seguinte, que você tem dois irmãos. Um irmão perde tudo que tem, vende os seus campos e fica sem nada. É obrigação do outro irmão ser o resgatador, ser aquele que vai comprar o campo que o irmão dele vendeu para pagar suas dívidas e devolvê-lo ao irmão. E se alguém da sua família tivesse se vendido como escravo, o irmão deveria também resgatar, deveria comprar a liberdade daqueles escravos para que seus irmãos e a sua família tivessem livres. Então, Boaz tinha esse dever. Ele não fez aquilo que ele deveria fazer, nós vamos saber isso na semana que vem, porque havia um outro parente mais chegado. Ele tinha que respeitar o dever desse parente em primeiro lugar. Mas Boaz continuou cuidando delas, porque Ruth continuou colhendo naquele campo e colheu ali por 2 meses, do final de março até o final de maio, porque a colheita da cevada era no final de março até o final de abril e a do trigo do final de abril até o final de maio. Então veja que quando uma colheita acabou, a outra começou. É assim com Deus. Deus, quando uma porta se fecha, ele abre outra porta. Nós vamos ver isso acontecer de forma maravilhosa na semana que vem, no capítulo 3. Mas Deus, ao fechar uma porta, ele abre outra porta. E muitas vezes é uma porta bem melhor do que aquela que se fechou. Talvez com esse decreto do prefeito de corresponder àquilo que o governador está colocando, a rancharia e outros lugares regrediram nas fases, e por isso nós temos que fechar as coisas. Talvez você esteja preocupado porque a sua porta literalmente fechou, ou porque você está passando por alguma outra dificuldade, como uma situação de problema familiar, ou então um problema de saúde, ou qualquer outro tipo de coisas, e você acha que a sua porta fechou, bateu na sua cara, está trancada e você não sabe quando vai reabrir. Deus agirá de outra forma na sua vida, porque Deus retribui aquele que age com fidelidade, e ele faz isso mesmo em tempos de crise. E
Antes de encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte: nós também temos um resgatador. O próprio Deus é o nosso resgatador. Eu vou ler agora Isaías 44. Diz assim, o versículo 21. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai vós, ó profundeza da terra, e tombai com júbilo vós montes, vós bosques, e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Então ele diz o seguinte: olha, fique tranquilo, eu não me esqueci de ti, eu desfaço todos os seus pecados, por quê? Porque eu te remi. Remir aqui é redimir, é resgatar. É a mesma palavra ali que aparece com relação a Boaz. Então Deus, ele é o nosso resgatador, ele nos diz para nós celebrarmos e nos alegrarmos, porque o Senhor remiu o seu povo e se glorificou nele. Então veja o seguinte: Deus nos redimiu, Ele nos resgatou, e isso para a sua própria glória. Quando que Deus fez isso? Quando Ele deu o seu próprio Filho Jesus para morrer na cruz por nós. E Ele fez uma aliança com a gente. Nós estamos agora debaixo das asas de Deus. Nós estamos debaixo do cuidado de Deus. Isso não quer dizer que as coisas vão ser as mil maravilhas. Não foram para Ruth. Ela trabalhou arduamente durante 2 meses. E elas, junto com Noemi, elas ficaram ali num lugar difícil de morar. Mas Deus cuidou delas, porque Deus não deixa a sua graça. Deus, ele não abandona a sua benevolência. E Noemi diz o seguinte: ele não abandonou a sua benevolência nem para com vivos, nem para com mortos. Com vivos, porque estava cuidando delas, e agiu com graça com elas. Com mortos, porque ele ainda haverá de agir com relação ao nome de Elimeleque. A pior coisa que existia era uma pessoa morrer sem deixar descendência. E na semana que vem nós vamos ver que isso vai se resolver, porque o nome de Elimeleque continuará ali. Vamos dizer o seguinte: o sobrenome de Elimeleque continuará sobre a terra, porque Deus agirá através de Boaz também. Então, que nós possamos nos lembrar disso, né? Porque a palavra parente chegado significa um irmão que daria descendência para o seu irmão. Imagina o seguinte: que Elimeleque morreu e seus filhos morreram, e o Boaz, como parente chegado, deveria se casar então com Noemi, se ela pudesse ter filhos, ou com Ruth, e ter um filho. E esse filho não seria de Boaz, seria de Elimeleque, ou dos filhos dele, para gerar descendência. Essa era uma tradição, era uma lei que havia em Israel. Então Deus havia tido lealdade não somente com Noemi e com Ruth, mas também com Elimeleque. Veja que Deus trouxe Noemi para ser parte do seu povo. Por sua graça, ela era parte de um povo que era contra Deus, e também fez isso com Ruth e Noemi. Deus vai fazer isso com você também. Ele vai cuidar da sua vida e vai te proteger e te abençoar. Então não desanime, Deus há de prover na sua vida, porque Deus, ele é fiel, deu seu próprio Filho para morrer na cruz por nós e para cuidar de você. Então, meu caro, minha cara, confie em Deus e busque a Deus em oração, confiando nele. Semana que vem nós continuaremos o nosso estudo, ok? Então, conto com você lá, hein? Vamos orar? Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe a cada um nas suas necessidades. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos e nós pedimos a Ti que o Senhor cuide e abençoe de cada pessoa, Pai, e seja com todos nós, que nós possamos ter o Teu cuidado, o Teu favor sobre as nossas vidas. É em nome de Jesus que nós pedimos e que nós agradecemos. Amém. Que você tenha uma ótima semana no cuidado do Senhor. Até mais.